Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, a partir de hoje e alguns próximos domingos, nós vamos ouvir então o capítulo 6 de São João. Nós estamos no ano B, o ano do Evangelho de São Marcos, ao qual estamos refletindo. Porém, o Evangelho de São Marcos é bem curtinho, então é intercalado também com o Evangelho de São João. Nós vamos ouvir algumas semanas, alguns domingos, esse capítulo 6 do Evangelho de São João, sobre a Eucaristia, ou a prefiguração dela, os sinais para a Eucaristia. Talvez interrompendo apenas no domingo da nossa padroeira, de Nossa Senhora da Assunção, que vamos ouvir o Evangelho próprio da festa de Nossa Senhora da Assunção. Porém, os outros, não me engano, 4 ou 5 domingos, vamos ouvir esse 6º capítulo do Evangelho de São João. E hoje, nesse Evangelho talvez tão conhecido por nós, da multiplicação dos pães, onde a primeira leitura do profeta Eliseu, que também faz alimentar uma multidão com um punhado apenas de pães, com alguns pães, alimenta uma multidão. Nosso Senhor então quis ser o centro dessa multiplicação dos pães, para demonstrar então que Ele quer alimentar o seu povo, mas não simplesmente um alimento do nosso corpo. Muitos querem reduzir essa passagem, dizendo de algo simplesmente material, como se também Jesus não tivesse multiplicado os pães, que isso não seria um milagre, mas que muitos teriam levados ali pães, e então juntando todos os, aqueles pães e peixes que as pessoas trouxeram, alimentaram então a multidão. Não, foi Jesus que fez o milagre. Jesus multiplica os pães, os peixes, e Ele mesmo alimenta aquela multidão. Reparemos, Nosso Senhor estava com a vida ali reservada, porque Ele estava olhando para baixo, ou seja, o seu contato com Deus ali era constante. Quando Ele levanta então os seus olhos, Ele vê então uma multidão, e para testar Filipe, nós ouvimos, Ele pergunta, como vamos alimentar todo esse povo? Porque não ouvimos se essas pessoas reclamando dos alimentos, eles estavam ali para se alimentar da palavra de Deus. Eles queriam a graça de Deus, os dons espirituais, e o Senhor, através desse bem material, vem nos mostrar então como que é esse alimento espiritual. Porque os bens espirituais, por mais que se dividam, eles se multiplicam. É diferente de um bem material. Por exemplo, se aqui vamos distribuir algo, um pedaço de um bolo, por exemplo, ele vai se dividir e talvez não dê para alimentar a todos, porque ele se divide e, por exemplo, se eu dividir o meu pedaço, eu vou ficar com meio pedaço, não vou ficar com o pedaço inteiro. E se eu comer, não vai dar para dividir. Agora, os bens espirituais, não. Jesus, nessa pregação, da sua boca saía a palavra divina e se multiplicava no coração de cada um daqueles que ouviam a Jesus. Jesus hoje também aqui se multiplica através da sua palavra, se divide no coração, na alma, no coração de cada um. Os bens espirituais sempre se dividem. É isso que o Senhor quer nos mostrar, desse alimento espiritual que para nós então é tão importante. E se pensarmos no mundo de hoje tão materialista, tão fixo neste mundo simplesmente, como se esse mundo fosse o melhor de todos, essa vida fosse a melhor de todas, todos os bens materiais que podemos ter nessa vida como se fosse a melhor coisa que podemos ter na nossa vida, já não querem então que esses bens espirituais se dividam, e não se faz então dividir também esses bens espirituais. Porque quando nós pregamos, quando nós falamos da palavra de Deus, como falamos da sua doutrina, essa palavra também se multiplica, se divide, mas se multiplica muito mais. Quando damos bons exemplos, essa palavra vai se multiplicando. Como vimos semana passada, o terreno tem que estar pronto para receber essa palavra, para se dividir em nós. Então a nossa luta hoje é contra esses apegos materiais,
para nos alimentarmos também desses bens espirituais que nos é dado também pela Santa Igreja. Foi nos contado, né, que depois da multiplicação dos pães, Jesus sacia todos, ou seja, ele não dá um pouquinho para cada um. Ele mata a fome por completo, né, para demonstrar que a sua graça então vem nos revestir por completo. Deus não quer dar um pouco, não. Quer dar até a saciedade. E volta então, depois que estão todos saciados, os 12 cestos. Por que 12? Demonstrando, claro, as 12 tribos de Israel, todo o povo de Deus, os 12 apóstolos, aonde então a sua palavra, a sua doutrina ia se difundir, através dos seus apóstolos pela Santa Igreja, e seus sucessores para chegar até nós hoje. Essa graça de Deus vem de forma ordinária, através então da sua igreja. Quando então estamos em pecado, vamos ao confessionário, nos confessamos, e então recebemos de novo na habitação da Santíssima Trindade na nossa alma. Quando então estamos em estado de graça, vamos até a Eucaristia e recebemos esse alimento espiritual. Por mais que entre no nosso corpo, né, como diz Santo Agostinho, quando nós comemos, né, um alimento qualquer, esse alimento se transforma em nós, né? Dentro do nosso corpo, ele vai se dividindo e vai tomando parte do nosso corpo. Porém, quando nós então nos alimentamos da Eucaristia, não é simplesmente a Eucaristia que vai se transformando em nós, mas nós que vamos nos transformando então em Jesus, desse alimento espiritual, de como nós então cada vez mais temos que lutar contra essas coisas, né, simplesmente materiais, e buscar então aquilo que de fato deve ser o centro da nossa vida, que é Deus, que vem através desses alimentos espirituais. E também para mais nos aprofundarmos hoje, 5 pães e 2 peixes, né, é um título de um livro, né, qual, né, o cardeal que escreveu esse livro se baseia, claro, nesta passagem, talvez conhecido por muitos, né, Bispo Vantuan, que já é falecido, está em processo, né, de beatificação inclusive, que ele logo após a sua nomeação, né, como arcebispo coadjuntor de Saigon, ele foi preso então pelo governo comunista, e foram então 13 anos, né, que ele ficou preso, né, de 1975 a 1988. E qual era o seu crime? Qual foi o seu crime da sua prisão? Por ser católico, um bispo católico, ficou preso então, né, por esse governo, pelo governo comunista, né, muitos acham bonzinho, né, os governos comunistas. Nós só vemos, né, TV e vemos que não é tão bom assim. Esses tiranos comunistas, no fundo podem parecer bonzinhos, né, mas no fundo eles querem a tirania, querem acabar com a fé do povo, querem reduzir tudo à materialidade, como falávamos, né? Querem tirar tudo aquilo de nós que é espiritual, que é o mais importante então para nós. Mas vamos lá. Quando ele cita então esses 5 pães e 2 peixes, a cada pão e a cada peixe, ele nos dá então, né, nos aponta como uma flecha para onde devemos ir. O primeiro pão então, e essa reflexão ele faz na cadeia, né, preso. Ele escreve o livro depois, mas essas reflexões nascem então quando ele estava no cativeiro. O primeiro pão então, viver o tempo presente, diz ele. Porque ele na prisão, né, estava, claro, pensando nas coisas passadas que ele tinha quando estava livre, mas por outro lado também ele ficava pensando nas coisas futuras, quando, né, ele fosse solto, quando estivesse livre, o que ele poderia fazer. De repente ele percebeu que ele não tinha nenhum nem outro. O passado já tinha ido, né? E o futuro ele nem sabia se ia chegar, nem sabia se seria livre, né, se sairia da cadeia, se sairia vivo, né, se no outro dia estaria vivo. Então ele percebe que ele deve viver o momento presente. Então ele já vive livre, mesmo estando preso na cadeia, a sua alma livre diante de Deus, vivendo o tempo presente, amando a Deus no agora, né, não esperando, né, as situações perfeitas, às vezes da nossa vida, como nós, né, percebemos, esperamos, né? Não, quando estiver tudo bem eu vou procurar a Deus, né? Quando tiver meu emprego, quando tiver tudo certo, aí então eu vou dar os passos na fé. Não é o agora, porque nós não sabemos se o dia de amanhã vai chegar. Outro pão então que ele vai nos ensinar é sobre distinguir entre Deus e as coisas de Deus.
ele, né, na prisão também pensando naquilo que ele tinha antes, né, de preso, ou seja, ele celebrava a missa em belos cálices, paramentos belíssimos, tinha um trabalho apostólico muito intenso e de repente ali ele não tinha mais nada. O que ele conseguia para celebrar a missa, que de forma clandestina ainda ele conseguiu, né, um pouquinho, né, de hostes de pão e de vinho, que ele celebrava na mão. Colocava 3 gotas de vinho e 1 gota de água para celebrar a missa então na palma da sua mão, sem missal, sem paramento, sem nada, mas ele dava o melhor que ele tinha ali para Deus na prisão, né? Não tinha como dar mais. Então, ele nessas reflexões, ele percebe que ele estava mais apegado às coisas de Deus, e às coisas exteriores simplesmente, ao seu apostolado, seu trabalho, né, apostólico, que são coisas de Deus importantes, mas que isso tinha tomado o centro da sua vida e tirado Deus, inclusive, do centro. Você tinha que se preocupar mais com Deus, de estar com Deus, porque as coisas de Deus vão ser consequências dessa união que ele vai ter com Deus. Ou seja, qual que é a alma de todo apostolado? É a vida de oração, a vida interior, que vai ter mais fruto a partir do momento que eu me encontrar com o Deus das coisas, não com as coisas de Deus. Em consequência, né, o terceiro ponto que ele nos aponta, então, é a oração profunda, qual devemos cultivar diariamente na nossa vida. A oração, o que é? Nada mais do que a elevação da nossa alma a Deus, de Santa Teresinha. É o contato que nós temos com Deus, no falar com Deus. E falar o quê? Sobre tudo. O fato de nós dizermos para Deus assim: poxa, Senhor, hoje eu não estou bem para rezar. Trabalhei muito, estou cansado, meu corpo está padecendo, eu queria rezar, mas não consigo. Isso já é oração, porque já estamos falando com Deus do nosso dia a dia, das correrias, das dificuldades, dos problemas. Podemos, às vezes, depois disso, de abrir o nosso coração a Deus, deixar que Ele também fale ao nosso coração, através da Sagrada Escritura, desse momento de oração que podemos ter com Deus. Todos os dias, pode não ser horas e horas rezando, mas alguns minutos a qual então colocamos ali, nos colocamos na presença de Deus para rezar. E consequência, claro, dessa oração, a vida eucarística que devemos ter. A passagem de hoje, ela nos aponta então para a Eucaristia, que é a prefiguração desse pão que alimenta não só o nosso corpo, mas alimenta a nossa alma, porque é o próprio Cristo que se faz presente na Eucaristia para ser esse alimento para a nossa alma, para nos dar as graças para a nossa vida. São José Maria, ele dividia o seu dia, ensinava então a todos a dividirem o dia em 2 partes. Uma em preparação para a Santa Missa e a outra parte ação de graças. Ou seja, ele celebrava a missa de manhã, então metade do seu dia era em ação de graças, agradecendo a Deus por aquela missa, por aquela Eucaristia a qual ele tinha participado e celebrado. E a outra parte do dia já era se preparando para a missa do dia seguinte. Claro que muitos de nós não vão à missa todos os dias. Podemos dividir nossa semana então, né? Passamos metade da semana agradecendo o dom de Deus naquele domingo, agradecendo por tantas graças, por se fazer presente mais uma Eucaristia, e depois o resto da semana se preparando então para a próxima Eucaristia que vai receber, para estar com o coração cada vez mais preparado para receber Jesus na Eucaristia. Não chegar aqui na missa, né, chegar correndo e sair correndo, né, como que às vezes, né, como a gente fala às vezes, né, aquela visita de médico, né, que a gente vai na casa do nosso conhecido, fala um oi e vai embora. A gente nem ouviu os problemas e dificuldades do outro, a gente só passou, foi um oi. Não que seja ruim, né, às vezes só temos isso, mas para Deus não, temos que dar o melhor, chegar aqui na igreja, nos prepararmos, depois de comungar, estar com Ele, porque se temos na certeza, na fé, que Jesus está presente na Eucaristia, como não vamos permanecer com Ele, quando Ele então se faz alimento para a nossa alma. Depois, por fim, ele diz então sobre o amor. Devemos amar, amar sempre, amar quem nos ama e amar nossos inimigos. Ele na prisão aprendeu muito isso, né? Os carcereiros, por exemplo, ficavam ali, alguns edificados e outros confusos, né? Como que ele poderia, ouvindo ele, né, rezar pelos seus carrascos, rezar por aquele governo comunista que o prendeu, rezar pelos seus inimigos. Isso é demonstrar amor. Porque amor, como diz São Tomás, é querer o bem do outro.
E qual o bem maior que podemos desejar então ao outro, senão a conversão, a salvação eterna? E para isso então ele rezava, ele queria amar, queria a conversão dos seus inimigos, queria que se convertessem, que encontrassem a Deus e que se salvassem. Porque nós sabemos que a nossa maior luta não é simplesmente com pessoas. Nós aqui, claro, falamos o erro do comunismo, falamos o erro da ideologia de gênero, de tantas outras coisas. Mas nós sabemos que o nosso inimigo principal não é carnal, mas espiritual. A nossa guerra maior é espiritual. Ou seja, nós queremos sim, nós combatemos quando as pessoas que defendem tudo isso, nós queremos rezar por elas também para que se convertam e encontrem o caminho da salvação. Porque o nosso inimigo não é simplesmente alguém, uma pessoa, mas é o mal, né? É um demônio a qual nós lutamos espiritualmente com as armas espirituais, né? Com as orações, com a ajuda dos santos, dos anjos, da Virgem Maria. E depois, quando ele vai detalhar então os 2 peixes, ele diz então que um é a devoção que devemos ter à Virgem Maria e por fim escolher Jesus. Ou seja, então ter a Virgem Maria não simplesmente como, né, sabemos, ela é a mãe de Deus, né? Rezamos de vez em quando a ela, não, mas ter uma profunda devoção, sabendo que ela é a mãe de Deus e de que se o Verbo se encarnou nesse mundo, foi por meio dela, então nós devemos também ir até Jesus por meio dela, ter essa devoção profunda, nessa preparação que vamos ter daqui a pouco, já podemos preparar o nosso coração para viver então a nossa padroeira, Nossa Senhora da Assunção, querer mesmo ser um devoto dela, um filho, um escravo, né? Por que não dizer um escravo de Nossa Senhora, que quer obedecê-la em tudo, quer se unir a ela, quer fazer tudo por meio dela, e entregar a nossa vida a ela para que ela possa nos levar ao seu Filho Jesus, que deve então ser o centro da nossa vida. Escolher sempre Jesus em tudo, nos momentos bons e ruins, 24 horas por dia. Fazer tudo unido a Jesus. Nosso trabalho, o nosso estudo, nosso descansar, o nosso momento em família, tudo. Colocar Jesus ali no meio, para que as pessoas encontrem Jesus como nós também encontramos. Através do nosso testemunho, da nossa entrega, da nossa pregação, de tudo. Porque temos Deus como centro da nossa vida. Então sempre vamos falar dele, o que fizermos será para ele, então será tudo para a glória de Deus. E por fim, então, meus amados irmãos e irmãs, sejamos como essa criança, que talvez na sua inocência levou ali aquilo que tinha, os 5 pães e 2 peixes. Porque tudo isso aqui que detalhamos, segundo Vantuan, é o mínimo que podemos fazer. Entregamos tudo isso na mão de Deus. Nossas orações, nossas devoções, nosso desejo de amar a Deus, para que Ele multiplique cada vez mais a sua graça em nós. Podemos olhar para nós e falar, nossa, nós temos tão pouco, somos tão fracos, tão pecadores, mas entregamos tudo a Deus, para que Ele então multiplique nesses bens espirituais que devemos procurar cada vez mais. Entregamos o nosso pouco, como essa criança. E como uma criança também entregamos tudo o que temos, que não é nada, quase nada, ou nada, entregamos a Deus, para que Ele então multiplique em nós os seus bens espirituais, para que possamos passar em meio a cruzes deste mundo e alcançar então a nossa salvação. Peçamos a ela, Santíssima Virgem Maria, que nos ajude cada vez mais a nos unirmos a Jesus, a entregar todo o nosso coração a Deus, para que Ele multiplique, como fez nela, não fará como fez nela, claro, né, que é a repleta de graças, mas por meio dela nós alcançaremos então a Jesus, alcançaremos não só a salvação, mas a santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima.